Você já se perguntou se existe uma ligação entre as palavras que proferimos e os destinos que enfrentamos? Acredite ou não, ao longo da história, inúmeras pessoas que ridicularizaram Jesus e a Igreja acabaram encontrando um fim trágico e, muitas vezes, misterioso. Esses relatos vão além de meras coincidências. Eles desafiam a lógica e nos fazem refletir sobre as consequências de desdenhar o sagrado. Desde figuras públicas a líderes religiosos, os exemplos são impactantes e servem como advertências atemporais. Prepare-se para conhecer 15 histórias reais que mostram como o desprezo pelo divino pode ter consequências fatais e, em alguns casos, inexplicáveis. Vamos iniciar com o exemplo de John Lennon, um dos músicos mais icônicos do século XX. Em 1966, Lennon fez uma declaração que reverberou por décadas. Afirmou que os Beatles eram mais populares que Jesus e que o cristianismo desapareceria antes do rock and roll. Sua descrença e blasfêmia ecoaram pelo mundo, causando choque e indignação. No entanto, em 1980, o destino trágico de Lennon se concretizou quando ele foi assassinado por um fã obcecado, Mark David Chapman. Chapman, que tinha em mente as palavras de Lennon, citou-as como uma das motivações para seu ato. Esse episódio serve como uma advertência poderosa sobre o peso das palavras e as consequências da ridicularização de verdades espirituais. Outro exemplo marcante é o de Marilyn Monroe, a estrela de Hollywood cuja beleza e fama conquistaram o mundo. Quando visitada pelo famoso evangelista Billy Graham, Monroe rejeitou o convite para aceitar Jesus como seu salvador, respondendo com frieza e descrença. Poucos dias depois, em 1962, ela foi encontrada morta, oficialmente por overdose. Contudo, sua morte continua envolta em mistério, alimentando especulações sobre as consequências de sua incredulidade e desprezo pela mensagem de salvação. O destino de Monroe revela como o orgulho e a autossuficiência, características tão admiradas na indústria do entretenimento, podem levar a um fim trágico, mesmo para os mais idolatrados. Por fim, consideremos o caso de Thomas Andrews, o projetista do Titanic, uma embarcação que foi proclamada inafundável. Em 1912, a arrogância humana foi desafiada quando o Titanic colidiu com um iceberg e afundou, resultando na morte de mais de 1.500 pessoas, incluindo o próprio Andrews. Essa tragédia é um exemplo claro de como a confiança excessiva nas habilidades humanas, sem reconhecer a soberania divina, pode levar a consequências devastadoras. A história de Andrews e o Titanic é um lembrete contundente do perigo de subestimar o poder e o controle de Deus sobre todas as coisas. Agora, vamos falar de Anás, o sumo sacerdote que teve um papel crucial na condenação de Jesus. Anás, que na época possuía grande influência e poder, acreditava que estava acima de qualquer consequência ao participar da crucificação de Cristo. No entanto, sua história não terminou de forma gloriosa. Pouco tempo depois, ele foi destituído de sua posição e morreu de maneira ignominiosa, um fim que muitos consideram como uma forma de retribuição divina. A queda de Anás ilustra como a justiça divina pode se manifestar, mesmo quando os homens pensam estar no controle de seus destinos. Charles Manson é outro exemplo que ressoa com intensidade. Manson, líder de um culto, convenceu seus seguidores a cometerem assassinatos brutais em 1969. Ele se proclamava a encarnação de Cristo, manipulando e distorcendo a fé para servir aos seus propósitos malignos. A vida de Manson foi marcada por violência, controle e manipulação, e ele acabou morrendo na prisão em 2017, onde cumpria pena perpétua. Sua história é uma advertência severa sobre os perigos de usar o nome de Deus em vão e distorcer a fé para justificar atos de maldade. Jim Jones, líder do Templo dos Povos, levou mais de 900 pessoas ao suicídio coletivo em Jonestown, Guiana, em 1978.
Jones prometeu um paraíso comunal, mas seu regime foi marcado por controle, manipulação e, eventualmente, destruição total. Ele pregava uma falsa utopia, onde o fim trágico já estava selado pelas mentiras que ele plantava. Sua morte e a de seus seguidores é um lembrete sombrio do que acontece quando a fé é usada como ferramenta de opressão e não de libertação. O destino de Jones evidencia a gravidade das consequências espirituais e físicas de se afastar da verdade divina. Adolf Hitler, uma das figuras mais sombrias da história moderna, é outro exemplo de como a arrogância e o desprezo por princípios divinos podem levar a um fim terrível. Hitler via a si mesmo como uma figura messiânica, destinado a criar um império eterno. Sua busca pelo poder absoluto resultou em uma das maiores tragédias da humanidade, o Holocausto, onde milhões de vidas foram brutalmente ceifadas. Em 1945, com a derrota iminente, Hitler cometeu suicídio em seu bunker, deixando um legado de destruição e desespero. A morte de Hitler sublinha a verdade bíblica de que quem semeia vento, colhe tempestade. Oséias 8:7, e que o caminho da maldade leva inevitavelmente à ruína. Os soldados romanos que zombaram de Jesus durante sua crucificação também encontraram destinos trágicos. Esses homens, que acreditavam estar apenas cumprindo ordens, ridicularizaram o Filho de Deus, sem perceber as consequências eternas de seus atos. Muitos desses soldados enfrentaram mortes violentas nas guerras subsequentes, revelando como a justiça divina pode se manifestar de maneiras inesperadas. A história desses soldados nos lembra que a incredulidade e a blasfêmia não ficam impunes, mesmo quando parecem ser apenas gestos momentâneos de escárnio. David Koresh, líder do ramo davidiano, também serve como um exemplo de tragédia resultante da distorção da fé. Koresh alegava ser o novo Messias e conduziu seus seguidores a um estilo de vida de isolamento e preparação para o fim dos tempos. Em 1993, após um cerco de 51 dias pelo FBI em Waco, Texas, Koresh e 76 de seus seguidores morreram em um incêndio que destruiu o complexo onde viviam. Este evento trágico demonstra como a manipulação da fé e a liderança baseada em mentiras podem levar à destruição, tanto física quanto espiritual. Benito Mussolini, o ditador fascista italiano, é outro exemplo de como a perseguição à fé e à igreja pode resultar em um destino sombrio. Mussolini, que em sua busca por poder absoluto se opôs à Igreja Católica e às suas influências, encontrou um fim terrível em 1945. Após ser capturado por forças aliadas, ele foi executado sumariamente e seu corpo foi exposto publicamente, um ato que simbolizou a queda do homem que se acreditava invencível. A história de Mussolini é uma advertência clara de que o poder terreno é efêmero e que a justiça divina prevalece, trazendo retribuição para aqueles que se opõem aos princípios de fé. Joseph Stalin, líder da União Soviética, também perseguiu a religião com vigor, promovendo o ateísmo estatal e a destruição de igrejas. Responsável pela morte de milhões durante seu regime, Stalin via-se como uma figura quase divina, detendo o destino de muitos em suas mãos. No entanto, em 1953, Stalin morreu em circunstâncias misteriosas, e seu legado foi manchado por um rastro de terror e opressão. Sua morte abrupta e o medo que ele semeou revelam a inevitável justiça divina, mostrando que nem mesmo o mais poderoso dos tiranos está além do alcance de Deus. O exemplo de Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, é talvez um dos mais conhecidos na Bíblia. Judas, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, é o arquétipo do traidor, e sua história é uma das mais trágicas. Após trair o Mestre, Judas foi consumido pelo remorso e, incapaz de lidar com sua culpa, acabou se enforcando. Sua morte ilustra o peso insuportável do pecado e a futilidade de tentar escapar das consequências espirituais de nossas ações.
A trajetória de Judas serve como um lembrete constante de que a traição e a incredulidade têm um preço alto e, muitas vezes, levam a um destino de desespero e destruição. Ananias e Safira, um casal que aparece no Novo Testamento, são exemplos poderosos de como a tentativa de enganar a Deus pode levar a um destino trágico. Eles venderam uma propriedade e, ao invés de entregar todo o valor aos apóstolos, como haviam prometido, retiveram parte do dinheiro para si, mentindo ao Espírito Santo. Como punição imediata, ambos caíram mortos, um após o outro. A história de Ananias e Safira é uma clara advertência sobre a seriedade da integridade espiritual e como a desonestidade, especialmente em questões de fé, pode levar a consequências mortais e imediatas. Herodes Agripa I, rei da Judéia, é outro exemplo de alguém que, ao aceitar a adulação divina, encontrou um fim terrível. No livro de Atos, é relatado que Herodes, ao ouvir o povo aclamá-lo como um deus, não deu glória a Deus. Como resultado, ele foi atingido por uma doença dolorosa e morreu de maneira horrível, sendo comido por vermes. Esse evento destaca a importância da humildade e do reconhecimento da soberania divina. Herodes pensou que podia usurpar a glória que pertence somente a Deus, mas sua morte rápida e angustiante mostrou que ninguém está acima da justiça divina. Finalmente, temos o exemplo de Simão, o mago, que tentou comprar o poder do Espírito Santo dos apóstolos. Simão, fascinado pelos milagres que os apóstolos realizavam, ofereceu dinheiro para adquirir o mesmo poder, na tentativa de manipular o sagrado para benefício próprio. Pedro, no entanto, repreendeu-o severamente, advertindo-o sobre o perigo de pensar que os dons de Deus poderiam ser comprados. Embora a história não detalhe o destino final de Simão, sua tentativa fracassada é um lembrete de que a verdadeira fé e os dons espirituais não podem ser comercializados ou manipulados, e que aqueles que tentam fazê-lo enfrentam o risco de perder tudo. Esses exemplos servem como advertências poderosas sobre o perigo da incredulidade, blasfêmia e orgulho. No entanto, eles também estão interligados por um tema central: a justiça divina. Cada história reflete o princípio bíblico de que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. As tragédias de pessoas como John Lennon, Marilyn Monroe e muitos outros não são meros acidentes do destino, mas sim manifestações de uma verdade espiritual que atravessa os séculos. Esses exemplos de destinos trágicos servem não apenas como advertências, mas também como reflexões sobre a importância da fé genuína e da humildade diante de Deus. A ridicularização, a blasfêmia e a tentativa de manipular o sagrado levam inevitavelmente a consequências graves e, muitas vezes, irreversíveis. No entanto, essas histórias também nos oferecem uma oportunidade para reflexão e arrependimento. Através dos testemunhos de vidas que se perderam por desviarem-se da verdade divina, somos convidados a reconsiderar nossas próprias ações e crenças. A fé não é apenas uma crença passiva, mas uma prática ativa de humildade, reverência e obediência. Quando nos afastamos desse caminho, as consequências podem ser terríveis, como vimos nesses exemplos. Mas, ao mesmo tempo, a oportunidade de retorno e arrependimento está sempre presente, mostrando o caráter misericordioso de Deus. Por fim, cada uma dessas histórias nos desafia a viver com uma consciência clara do destino eterno. A perseguição à fé, a descrença e a blasfêmia não são apenas erros temporários. Eles têm repercussões que podem durar para sempre. A advertência é clara. Aqueles que rejeitam a Deus e sua verdade enfrentarão um julgamento justo e final. Mas para aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero, há sempre esperança, perdão e uma nova vida. A escolha está diante de cada um de nós, assim como estava para aqueles cujas histórias foram contadas aqui.
A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram destinos trágicos devido à sua incredulidade, blasfêmia e desprezo pelas verdades divinas. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. Por 30 moedas de prata, Judas entregou o mestre aos líderes religiosos, e seu ato de traição o levou ao desespero e ao suicídio. Outro exemplo poderoso é o de Ananias e Safira, que tentaram enganar o Espírito Santo, mentindo sobre o valor da venda de uma propriedade. Ambos morreram subitamente, servindo como um alerta sobre a seriedade de lidar com a verdade de Deus. Outro exemplo bíblico marcante é o de Herodes Agripa I, que, ao aceitar a adulação divina, foi atingido por uma doença mortal e morreu sendo comido por vermes. Este relato, encontrado no livro de Atos, destaca o perigo do orgulho e da usurpação da glória que pertence somente a Deus. No Antigo Testamento, também encontramos a história de Nadab e Abiú, filhos de Arão, que ofereceram fogo profano diante do Senhor, desobedecendo às suas instruções. Como resultado, um fogo saiu da presença do Senhor e os consumiu, mostrando a gravidade de desrespeitar o que é santo. Esses exemplos bíblicos são mais do que relatos históricos. Eles servem como advertências vivas para todos nós. A Bíblia nos ensina que Deus é justo e que suas leis não devem ser tomadas de forma leviana. O destino daqueles que escolheram ignorar ou desafiar os mandamentos divinos é um lembrete solene de que há consequências eternas para nossas escolhas. Ao refletirmos sobre esses exemplos, somos chamados a reverenciar e obedecer a Deus com humildade e sinceridade, reconhecendo que Ele é soberano sobre nossas vidas e destinos. A interpretação teológica desses exemplos bíblicos destaca a seriedade com que Deus trata o pecado, a desobediência e a blasfêmia. A justiça divina é um tema central, e esses relatos nos mostram que Deus não apenas observa nossas ações, mas também julga com retidão. A história de Judas, por exemplo, revela a consequência inevitável da traição, especialmente quando se trata de algo tão sagrado quanto o relacionamento com Cristo. A morte de Judas pode ser vista como um ato de justiça divina, onde a traição não fica sem punição. No caso de Ananias e Safira, a morte súbita do casal é uma manifestação clara da santidade de Deus e da seriedade com que ele vê a desonestidade espiritual. Não se tratava apenas de reter parte do dinheiro, mas de mentir ao Espírito Santo, tentando enganar os líderes da igreja e, por extensão, o próprio Deus. Teologicamente, isso nos ensina que a presença de Deus é algo que deve ser respeitado profundamente e que qualquer tentativa de manipular ou enganar o divino resulta em graves consequências. Herodes Agripa I, que foi punido por aceitar a adulação como um deus, ilustra a teologia da soberania divina. Somente Deus é digno de glória e honra, e qualquer tentativa humana de usurpar essa glória é vista como um ato de rebelião. A doença que consumiu Herodes é uma representação física do julgamento de Deus sobre aqueles que não reconhecem sua autoridade. A teologia aqui nos chama a um profundo respeito e reconhecimento da grandeza de Deus, lembrando-nos de que, diante de sua majestade, toda arrogância humana é humilhada. Essas histórias e suas interpretações teológicas têm um impacto profundo na vida pessoal de quem reflete sobre elas. Elas nos forçam a confrontar nossas próprias atitudes em relação à fé, à honestidade e ao respeito pela santidade de Deus. Quando consideramos o destino de Judas, por exemplo, somos levados a examinar a lealdade de nossos próprios corações. Será que temos sido fiéis a Cristo em nossas ações e decisões diárias? Ou estamos, de alguma forma, traindo nossa fé em busca de ganhos temporais? A história de Ananias e Safira nos desafia a considerar a integridade com que vivemos nossa vida espiritual. Estamos sendo sinceros em nossa devoção e nas promessas que fazemos a Deus? A morte súbita do casal
nos lembra que Deus vê o que está oculto e que nossa espiritualidade não pode ser apenas uma fachada. Esse exemplo nos inspira a buscar uma vida de autenticidade, onde nossas ações reflitam verdadeiramente nossas palavras e crenças. Finalmente, o destino de Herodes Agripa I nos chama a uma reflexão sobre o orgulho e a humildade. Em nossas vidas pessoais, como temos lidado com o sucesso e o reconhecimento? Será que, como Herodes, estamos inclinados a tomar para nós a glória que pertence a Deus? Essa história nos desafia a sempre direcionar a honra e o louvor para onde eles realmente pertencem, reconhecendo que tudo o que temos e somos é por causa da graça divina. Com base nas lições dessas histórias, é essencial cultivar práticas espirituais que fortaleçam nossa fé e nos mantenham no caminho certo. A oração é uma dessas práticas fundamentais. Ao orarmos, reconhecemos nossa dependência de Deus e pedimos sua orientação para evitar os erros que levaram Judas, Ananias, Safira e Herodes a seus destinos trágicos. A oração também nos ajuda a manter a humildade, lembrando-nos de que tudo o que temos vem de Deus. Outra prática espiritual importante é a leitura e meditação na Palavra de Deus. Ao estudar as Escrituras, podemos aprender com os exemplos bíblicos e aplicar suas lições em nossas vidas. A Bíblia nos oferece sabedoria e discernimento, capacitando-nos a viver de maneira que agrada a Deus. Além disso, a meditação nos permite internalizar essas verdades, tornando-as parte integrante de quem somos. Por fim, o jejum pode ser uma prática espiritual poderosa para combater o orgulho e a autossuficiência. Ao jejuar, sacrificamos temporariamente nossos desejos físicos para nos concentrarmos em nossas necessidades espirituais. O jejum nos ajuda a lembrar que não somos autossuficientes e que precisamos da intervenção divina em nossas vidas. Essas práticas, quando seguidas fielmente, nos mantêm conectados a Deus e nos ajudam a evitar os erros trágicos vistos nas histórias bíblicas. No entanto, é natural que surjam desafios e dúvidas à medida que tentamos aplicar essas lições em nossas vidas. Uma dúvida comum pode ser: por que Deus permite que algumas pessoas enfrentem destinos tão trágicos? A resposta teológica é complexa, mas pode ser resumida na ideia de que Deus é justo e que suas ações são sempre em resposta ao pecado e à desobediência. Embora isso possa parecer duro, é importante lembrar que Deus oferece inúmeras oportunidades para arrependimento antes de chegar ao ponto do julgamento. Outro desafio pode ser manter a fé diante das tragédias que observamos na vida real. Quando vemos pessoas enfrentando consequências severas, podemos nos perguntar se Deus realmente está no controle. Aqui, a prática da oração e a meditação nas Escrituras podem nos ajudar a confiar na soberania de Deus, mesmo quando não entendemos completamente suas ações. Deus nos convida a confiar nele e a acreditar que sua justiça é perfeita, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Há também a questão do perdão. Muitos podem se perguntar se Judas, Ananias e outros poderiam ter sido perdoados se tivessem se arrependido a tempo. A resposta bíblica é que sim, o perdão sempre esteve disponível. Judas, por exemplo, poderia ter encontrado perdão se tivesse buscado a graça de Deus ao invés de ceder ao desespero. Isso nos lembra da profundidade do amor de Deus e da importância de sempre buscar o arrependimento, não importa quão grave seja o erro. Essas lições teológicas e espirituais não são apenas para nossa edificação pessoal, mas também devem se manifestar em nossa ação comunitária. A comunidade de fé é um lugar onde podemos apoiar uns aos outros, compartilhando as lições aprendidas e encorajando práticas espirituais saudáveis. Por exemplo, a igreja pode promover estudos bíblicos que abordem essas histórias e suas implicações, ajudando os membros a entender melhor a justiça divina e a importância da integridade espiritual. Além disso,
A ação comunitária pode incluir programas de ajuda aos necessitados, refletindo o amor e a misericórdia de Deus. Ao nos engajarmos em ações que servem aos outros, demonstramos a nossa fé em ação e evitamos cair no orgulho que levou Herodes à sua queda. A comunidade de fé também pode organizar momentos de oração e jejum em conjunto, fortalecendo a unidade espiritual e promovendo um ambiente de crescimento mútuo. A ação comunitária deve também se estender para fora das paredes da igreja. Podemos testemunhar sobre o poder da fé e as consequências de viver uma vida afastada de Deus, usando os exemplos bíblicos como pontos de referência. Ao compartilhar essas histórias, podemos ajudar outras pessoas a entenderem a importância da fé genuína e da obediência a Deus, convidando-as a experimentar a transformação que só Cristo pode oferecer. A oração e a meditação são práticas espirituais essenciais que nos conectam diretamente a Deus e nos ajudam a aplicar as lições das Escrituras em nossas vidas diárias. Através da oração, podemos confessar nossos pecados, pedir perdão e buscar a orientação divina para evitar os erros trágicos cometidos por figuras como Judas e Herodes. A oração nos fortalece espiritualmente, nos lembrando da importância da humildade e da dependência de Deus em todas as áreas de nossas vidas. A meditação, por outro lado, nos permite refletir profundamente sobre as verdades bíblicas e internalizá-las. Meditar nas Escrituras nos ajuda a manter a perspectiva correta sobre a vida e a morte, o pecado e a justiça divina. Por exemplo, ao meditar sobre a história de Ananias e Safira, podemos ser levados a considerar como estamos vivendo em termos de honestidade e integridade diante de Deus. A meditação nos leva a uma compreensão mais profunda da seriedade com que Deus vê nossos pensamentos e ações. Ambas as práticas, oração e meditação, são formas de cultivar uma vida espiritual rica e significativa. Elas nos ajudam a permanecer vigilantes contra o pecado, a buscar constantemente a presença de Deus e a viver de acordo com os seus princípios. Quando fazemos dessas práticas uma parte regular de nossas vidas, nos tornamos mais conscientes de nossas próprias fraquezas e mais dependentes da força que vem de Deus. Embora os exemplos discutidos revelem destinos trágicos, a mensagem final da Bíblia é uma de esperança e redenção. Mesmo aqueles que caíram em pecado e enfrentaram consequências severas teriam encontrado esperança se tivessem se arrependido e buscado a misericórdia de Deus. O futuro, para aqueles que confiam em Deus e seguem seus caminhos, é cheio de esperança, não de tragédia. A justiça divina é sempre acompanhada pela graça, e aqueles que escolhem se voltar para Deus encontram perdão e uma nova vida. A esperança cristã não se baseia na perfeição humana, mas na fidelidade de Deus. Mesmo quando falhamos, temos a promessa de que, se nos arrependermos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Isso nos dá a certeza de que, independentemente do nosso passado, nosso futuro pode ser brilhante e cheio de possibilidades em Cristo. Ao seguir os ensinamentos de Deus e cultivar uma vida de fé, podemos evitar os erros trágicos do passado e caminhar em direção a um futuro de paz e realização espiritual. Além disso, a esperança no futuro inclui a crença na justiça final de Deus. Mesmo quando vemos a injustiça prevalecer neste mundo, podemos confiar que Deus, em seu tempo perfeito, trará justiça e restauração. Essa esperança nos sustenta em momentos difíceis e nos motiva a viver vidas de fé e obediência, sabendo que nosso destino final está nas mãos de um Deus justo e amoroso. Para concluir, a história dessas 15 pessoas é mais do que uma simples lista de tragédias. É um poderoso lembrete do impacto que nossas palavras e ações podem ter em nossas vidas. O desprezo por Jesus e a Igreja não são apenas escolhas que afetam o presente, mas também moldam o nosso destino eterno. Essas histórias
nos desafiam a refletir sobre nossas próprias atitudes em relação à fé e ao sagrado. Será que estamos vivendo com a devida reverência e respeito? Ou estamos arriscando tudo por uma breve sensação de superioridade? Agora, eu te pergunto, o que você tem feito para fortalecer sua fé e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo? Será que há algo em sua vida que precisa ser reavaliado? Não espere até que seja tarde demais para fazer as mudanças necessárias. Aproveite este momento para se aproximar de Deus, buscar o perdão e renovar seu compromisso com uma vida de integridade espiritual. Se você quer continuar aprendendo e se aprofundando nesse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Juntos, podemos explorar mais sobre a fé, a justiça divina e o impacto eterno das nossas escolhas. Vamos caminhar nessa jornada de crescimento espiritual, um passo de cada vez.